Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e essa noite vamos conversar sobre o Mensalão, uma interpelação ética para todos. Para você se sintonizar um pouco melhor no tema dessa noite, acompanhe a nossa matéria inicial. Nas quase 40 sessões plenárias do maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal, que declarou a existência de um esquema criminoso conhecido como Mensalão, que oficialmente movimentou 153 milhões de reais, o STF concluiu que houve efetivamente, por parte do governo, aliciamento dos parlamentares de vários partidos com uma mesada em dinheiro desviado para aprovar as propostas governamentais no Parlamento da República. Foram fartos os pronunciamentos dos ministros nesse sentido. Foram condenados os líderes do governo, como José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares, entre outros, o que não deixa dúvida de que a nação foi traída por seus governantes, como disseram os ministros. O ministro Celso de Mello, o mais antigo do STF, disse que os réus são marginais do poder e considerou que houve compra de votos no governo Lula. Disse que o Mensalão foi a criação de um projeto criminoso de poder, que os envolvidos formaram quadrilha de verdadeiros assaltantes dos cofres públicos e condenou práticas de parlamentares corruptos, altos dirigentes do Poder Executivo e de agremiações partidárias, que transformaram a cultura da transgressão em prática ordinária e desonesta de governo. Para Celso de Mello, o Mensalão foi fruto de uma agenda criminosa e de um projeto criminoso de poder engendrado, concebido e implementado a partir das mais altas instâncias governamentais e praticados pelos réus, entre eles Dirceu e o ex-presidente do PT, José Genuíno. Os réus condenados, no entanto, devem escapar da cadeia por um longo tempo. Os votos dos 11 ministros responsáveis pelas condenações e as transcrições dos debates travados em plenário resultarão num acórdão com pelo menos 5.000 páginas, segundo cálculos de advogados dos acusados, levando-se em conta o tempo que outros acórdãos de casos menos complexos de políticos condenados pelo Supremo demoraram para ser publicados. O do Mensalão levará pelo menos 6 meses para sair no Diário da Justiça. Só então os advogados de defesa poderão apresentar embargos, recurso que as defesas já anunciaram que vão apresentar. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, pediu a prisão imediata dos réus condenados ao fim do julgamento, antes da publicação do acórdão e da análise dos recursos a serem apresentados pelas defesas. A proposta, porém, não encontra ressonância entre os ministros do STF. O próprio relator do processo, o ministro Joaquim Barbosa, tem dito a interlocutores que não deve endossar a solicitação do Ministério Público Federal, uma vez que não há precedentes nesse sentido na Corte. Assim, o cumprimento das penas por parte dos 25 condenados dependerá da publicação do acórdão e da apreciação dos embargos que serão apresentados pelos advogados dos réus. O ministro Marco Aurélio Mello acredita que o relator Joaquim Barbosa dará prioridade ao caso, até por já estar na presidência do STF a partir do final de novembro. Mensalão, uma interpelação ética para todos no Em Pauta desta noite. Pois é, deu aí para você ter uma panorâmica um pouco mais geral e atual, não é, deste julgamento histórico na Suprema Corte Brasileira. E nós aqui vamos ter a oportunidade nessa noite de extrair de tudo isso, não é, as consequências, sobretudo éticas, para
todos e cada um de nós, na verdade, para a sociedade brasileira, para as famílias, para os jovens, não é verdade? Porque precisamos pensar no futuro da nossa nação e esse futuro passa, inclusive, pela juventude. Então, precisamos refletir para iluminar a vida desses nossos jovens. Pois bem, aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz e doutor em teologia. Frei Moser, boa noite. Muito boa noite, Padre Hamilton. Você é muito corajoso, mas você não é bobo. Você se refugiou atrás das palavras dos ministros. Claro. Você não falou nada, foram eles que falaram, né? Você apenas captou. Mas eu acho que foi uma boa introdução. Todo mundo já está percebendo que nós não vamos julgar os juízes, mas apenas vamos tirar as consequências práticas que vão nos levar a uma reflexão como povo, como pessoa, como sociedade, não é? Como conduzir daqui para frente a marcha do Brasil. E aos telespectadores, podem ficar tranquilos, nós somos muito tranquilos, estamos muito bem assessorados e por isso não tenho medo. Tá certo, Frei Moser. E olha, temos aqui a alegria de receber pela primeira vez no nosso programa, para nos ajudar justamente nessa reflexão, a doutora Ana Vitória Werneck, ela vai já esclarecer melhor isso daí. Ela é advogada, especialista em direito público e também processo civil. Doutora Ana, boa noite, seja bem-vinda. Werneck ou Werneck? Werneck, Padre. Ok. Falta um ezinho ali no meio para ver. Tá certo, Werneck. Boa noite, okay. Boa Padre. noite. É uma honra estar aqui, né? Agradeço o convite, né? Para dividir essa tribuna com o senhor e com o Frei Moser, que há quantos anos acompanho, seja pelos livros, pelos artigos, enfim, é uma satisfação enorme. Obrigada. Tá certo, o prazer é nosso. E olha, para a gente começar a nossa conversa aqui, doutora, por favor, claro que ali na matéria inicial a gente deu uma panorâmica do momento atual, o número, não é, do que foi desviado, 153 milhões oficialmente, não é? Isso é número oficial. Depois os 25 condenados, os principais, o julgamento que está aí em tramitação agora, a elaboração das penas e etc. Mas vale a pena também recordar aqui no começo do nosso programa como é que surgiu tudo isso, não é? A partir do que veio à tona toda essa trama, esse esquema criminoso. Acho que vale a pena a gente fazer uma rápida memória. Sim, né? Tudo veio à tona com matérias jornalísticas, né? No primeiro momento, né? Uma denúncia de um deputado federal e que sinalizava justamente para um escândalo de proporções homéricas, né? De vários milhões, né, como nós vimos na matéria, né? E isso se fazia pelo que foi chamado na época de valério-oduto, ou seja, se usavam determinadas empresas legalmente constituídas para captar recursos de origem pública e privada e se passar aos chamados mensaleiros, né? E todos, né, que estavam envolvidos nos 3 núcleos, né, que foram apontados, porque o Supremo Tribunal fatiou para facilitar justamente a abordagem do processo, ele fatiou a denúncia em 3 núcleos e depois teve uma quimerazinha ali, não é, de outros, como o Duda Mendonça, que estava no núcleo da evasão de divisas, acabou sendo absolvido, né? Mas então houve esse fatiamento justamente para identificar esse núcleo político, que seria do José Dirceu, ou melhor, foi do José Dirceu, porque hoje já está confirmado, né, comprovado através da condenação dele, não sabemos ainda o tamanho da pena, mas vamos acompanhar para saber isso, né? E o segundo era o núcleo financeiro, justamente onde os bancos estariam atuando nessa lavagem do dinheiro, fazendo liberação de recursos também privados para que os políticos não fossem identificados na hora de sacar esse dinheiro e ajudando também a levar esse dinheiro para o exterior, né, para não ser identificado, né. Desses 25 réus, de fato, o primeiro que já está aí com as suas penas apuradas, né, foi o Marcos Valério, que ele era desse núcleo operacional, nós falávamos antes, né, núcleo político, financeiro e o operacional, né. Então, ele era, ao lado do José Dirceu, era o grande mentor. Há quem diga, isso nós vamos ver em outro momento, que será quando forem apurados o mensalão mineiro, né, que era um esquema já prévio
em Minas Gerais e que foi levado então para o governo federal. Isso a gente não pode afirmar porque foi o que foi dito na mídia, não foi apurado ainda, mas seria esse sistema. Agora, o que mais choca, né, eu acho que a população de fato fica indignada com uma situação dessa, é o volume de recursos, né? O volume de recursos públicos, ou seja, dinheiro nosso, esse fundo etéreo chamado erário, é dinheiro do contribuinte, é nosso, né? E que foi usado para comprar a base do governo. Essa é o grande choque, né? Quer dizer, não era pelo dinheiro em si, era, na verdade, para um poder, para se ter poder. Então, assusta um pouco mais ainda. Aliás, isso é uma coisa, doutora Frei Antônio Moser, uma coisa que nós até que acompanhamos o dia a dia da política, o dia a dia dos parlamentares, o dia a dia do governo, ficamos espantados, porque agora há pouco tivemos eleições, não é, para prefeitos e vereadores, e sobretudo agora a última eleição de segundo turno, não é? E mal se elegem os devidos candidatos, já se pensa no próximo pleito, como que numa certa corrida, Frei Antônio Moser, assim, de uma forma violenta quase pela busca incessante do poder. Entende? O sujeito mal assumiu uma capital, uma prefeitura, por exemplo, e as sempre concorridas são as capitais, obviamente. Aí temos, por exemplo, São Paulo, por exemplo, aqui em Minas Gerais, Rio de Janeiro, por aí, Recife, Salvador e assim por diante. Quer dizer, mal se consegue eleger para prefeito de uma cidade, no caso de uma grande capital, mas já se pleiteia a próxima eleição de uma busca violenta pelo poder. É um negócio chocante, como disse a doutora. Realmente, Adler, que foi um dos pais da psicologia do profundo, junto com Freud e com Jung, ele dizia que a sede do poder é um dos impulsos mais fundamentais do ser humano. E nós temos na história exemplos, não é só para não ir até lá no começo, no Império Romano, vamos parar no Hitler, que queria construir um império de 1000 anos. Aqui não se chegou a 1000, né, mas já se estava sonhando assim com mais de 20 anos, 30 anos e assim por diante. E diria que não apenas nesse núcleo central, mas já se espalhando por toda parte como tentáculos de um povo. Agora, essa sede do poder, ela vem acompanhada da corrupção. E um dos ministros, não me lembro mais qual, foi muito categórico, não é? O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então se julgavam assim acima do bem e do mal. Esse que foi o grande problema. E aí vem a grande surpresa. Por quê? Porque ninguém esperava que esses ministros fossem tão categóricos. Desculpem eles que estão ouvindo, provavelmente nós estamos sendo gravados, não é? Mas, por exemplo, a coragem do Gurgel, lúcido, pá. Eu digo, nossa, esse homem, será que ele está pensando no que está falando? E chega o Barbosa, não é? Assim, de uma maneira tão imperiosa, tão seguro, que inclusive eu acho que levou os outros também a ficarem um pouco mais precavidos nas tentativas de defesa. Agora, de qualquer forma, me surpreenderam várias coisas. Essa coragem, depois a autonomia. São 3 poderes. Você tem o legislativo, que não sabe se bem até que ponto funciona, né? Se não tiver combustível, não funciona. Então, o poder legislativo, você tem o executivo, mas você tem o judiciário. E o judiciário que estava desmoralizado diz, não, nós realmente estamos aqui diante de uma grave questão, vamos assumir as consequências. Então, a franqueza, isso nos surpreendeu muito, e a todo mundo. E mesmo os debates, o ardor, como é que eu vou dizer assim, às vezes até uma diatribe, etc. Isso mostra a honestidade. Mesmo que você esteja contra, mas você vai lá e diante do Brasil e do mundo, todo mundo viu, e os jornais publicaram no mundo inteiro, não é? O alto comando condenado. Não é? Gente, isso aí realmente foi uma surpresa. Agora, o que o senhor falou, e doutor, isso é muito importante, porque o senhor usou um filósofo, eu uso aqui outro, salvo engano se não for o mesmo, não o Francis Bacon dizia, dê poder a uma pessoa que você vai conhecê-la e conhecê-la bem. E é interessante, no tocante ao magistrado brasileiro, à Suprema Corte, onde boa parte dos que ali estão, vieram justamente
indicações por parte do governo e, portanto, do Partido dos Trabalhadores. E, no entanto, essa reação que o Frei Antônio Moser colocou para a gente. Até que ponto, doutora, a seu ver, um mesmo Supremo que de alguma forma já vinha também um pouco desgastado, né? Estava perdendo a credibilidade, vinha sofrendo já um certo desgaste. A gente fica se perguntando, será que esse endurecimento nessa hora é surpreendente mesmo do ponto de vista ético, porque é imperativo, ou por outro lado é também para resgatar uma própria imagem que de alguma forma já estava bem arranhada ultimamente por conta da população brasileira? Bom, André Mita, eu tenho a sensação que algo de novo se encontra no fronte, né? Novos ventos sopram sobre a nossa sociedade, né? Primeiramente, a sociedade brasileira ela vem sofrendo transformações de cunho muito denso nos últimos anos, né? Nossa população saiu de uma ressaca muito grande, que foi o golpe, a Revolução de 64, cada um entende de uma forma, né? Uns dizem revolução, outros dizem golpe. Então, nós podemos passar a falar, né? Então, nós saímos dessa ressaca e passamos por um momento de transformação na educação, né? Hoje, bem ou mal, todos têm acesso à educação, né? Então, essa educação, ela é transformadora, de fato. Ela transforma a nossa realidade, né? Então, o povo hoje, né, o popular, ele tem mais opinião e opinião mais madura, uma opinião mais incisiva a respeito. O que era antes relegado à academia, vamos assim dizer, há 40, 30 anos atrás mesmo, né? Hoje ele já é debatido nesse contexto, né, do povo, né, da população, né? Porque já tem uma envergadura educacional melhor, né? Então, essa realidade eu entendo que reflete no Supremo. Por quê? E isso também corrobora a questão da mídia, não é? A questão da TV Justiça. Hoje, o ministro Supremo ele é visto ao vivo e sem o filtro. Não tem filtragem. Não é mais a essa ou aquela emissora que está dizendo o que aconteceu na sessão plenária. Mas basta a pessoa ligar a televisão, está vendo canal aberto pelos seus próprios olhos que está sendo discutido. Conferir de perto. Né? Então, eu acho até curioso, né, que as pessoas falam assim, o ministro Aires Brito, o ministro Joaquim Barbosa, a gente escuta na rua, é um cidadão, assim, é como se fosse quer dizer, de fato mas é como se fosse um ator de televisão, o comentário é como se fosse um ator de televisão uns anos atrás, ele está muito próximo dessa população. Então, com isso, eu acho que e também, nós temos 3 viés aí, né? A educação, né? A questão da saída da ditadura e entrada na democracia, não é? E o fortalecimento também da sociedade civil organizada, né? Então, esses 3 fatores, eu acho que contribuíram para essa mudança e mudança que veio fortalecer a democracia no Brasil. Tá certo. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e depois nós queremos entrar justamente nesse último ponto que a doutora citou, que é a questão da sociedade civil, porque, de alguma forma, o que temos visto, acompanhado em termos de denúncia, de corrupção e assim por diante, isso é oriundo do próprio povo, né? Porque são pessoas que saíram do povo, não é, buscando ideais, querendo promover a justiça, quando na verdade tivemos essas surpresas desagradáveis. Mas falando, não é, o que esse julgamento vai repercutir para a nossa sociedade, o que está repercutindo, é o que nós queremos depois do intervalo, então, conversar. Voltamos já já, um minuto só, não saia daí.